a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia pra todo mundo. Sextou, né? Sexta-feira, um belo dia aí pra gente assistir uma NBA e pra comentar os jogos de ontem, que foram interessantíssimos, né? Enfim, vamos lá. Primeiro jogo, na verdade, primeiro Drica, né? Drica, meu Deus, faz tanto tempo que a gente não grava juntas que eu esqueci de te chamar. Oi, como vai, senhora? Quer fazer sozinha, fofa? Só porque faz uma semana que a gente não grava juntas? Já tá me abandonando? Eu não sei se eu posso dizer que eu estou bem, né? Eu nem consegui absorver direito a última derrota e já tenho outra paulada hoje, paulada essa que eu nem vou conseguir assistir, né? Porque estarei lá desempenhando a minha função, trabalhando na hora do jogo. Mas enfim, como eu acabei de dizer antes de a gente começar a gravar, a gente primeiro saboreia a desgraça alheia pra depois amargar a nossa própria, né? E por isso a gente vai começar por esse jogo. Miami Heat e Philadelphia 76ers. Exato. Acabou-se, né? ontem. Acabou o sofrimento do Embiidão, coitado. Ele tentou. Se tem uma coisa que a gente precisa falar é que o Embiid tentou. Acho que isso daí é um ponto além de qualquer discussão. Todo o sacrifício que ele fez em prol desse time, uma série que estava 2-0, inclusive, né? E ele chegou e conseguiu ganhar esses primeiros dois jogos aí em casa. E, enfim, depois não deu, muito machucado, ligamento rompido, a cara quebrada, literalmente. E, enfim, e é um time que não ajuda muito também, né? Vamos combinar. Ontem ele teve uma partida, talvez a sua pior partida dentro desses últimos 6 jogos, né? Foi uma partida em que ele arremessou 29% de field goal. Um jogador que tem um field goal altíssimo, até por ser pivô, jogar debaixo do garrafão. Ontem não foi tão bem, mas ainda assim pegou 12 rebotes. E se a gente olha para o time titular, ele teve o menor... o maior plus-minus, aí mesmo sendo negativo, foi menos 6, né? Se a gente compara com Therese Maxey, menos 24, James Harden, menos 16, Tobias Harris, menos 17. Então, apesar de não ter feito um bom jogo, ainda assim contribuiu fazendo um double-double, né? 20 pontos, 12 rebotes. E assim, eu até respirei fundo porque da noite de ontem muitas coisas aconteceram, inclusive uma declaração dele, né? O Embiid falou sobre o James Harden abertamente na entrevista pós-jogo e falou que desde que ele chegou, todo mundo, inclusive ele, esperava que ele fosse o James Harden de Houston. Mas ele já percebeu que ele não é isso, mas que pelo menos ele esperava um pouco mais de agressividade, que não teve. Então já botou o cara na fogueira e acho que a gente já pode ver assim, essa troca do Brooklyn Nets com o Philadelphia 76ers, Drica, a pergunta não é mais quem ganhou, né? É quem perdeu menos. Quem perdeu, exatamente. E daí a gente também não chega a conclusão nenhuma, né? Porque de um lado, o cara nem entrou em quadra. E pelo Nets menos o Harden tá tentando alguma coisa. Entrou em quadra, pelo menos, né? Do outro, James Harden entrou em quadra, mas não é nem a sombra do James Harden que alguém achou ali em Filadélfia que ele poderia ser. Ontem, no segundo tempo, ele não arremessou. Agatha. Então, assim, com o time perdendo, precisando da vitória pra empatar e pra esticar a série, um cara como James Harden, né, que provocou toda essa mudança aí, não arremessou. Então, assim, até que ponto ele estava com vontade, de fato, né, de vencer.
E aí, é isso, sabe? Eu acho que todo mundo saiu perdendo nessa troca. Só que outras coisas, né, no pós-jogo aí chamaram a atenção. De novo, né, o Embiid, assim, eu entendo que toda a frustração do Embiid, entendo mesmo, porque o cara tava jogando primeiro com o tendão do dedão fudido, depois com a cara literalmente amassada, e ainda sofreu pancada durante a série depois que voltou e tava ali tentando. Então, assim, é uma frustração que você não tem como controlar e ela é completamente plausível e compreensível, mas pelo segundo ano consecutivo ele vai no microfone e critica um companheiro, né? Ano passado foi o Ben Simmons, dessa vez foi o James Harden. Quem vai ser no ano que vem, né? Eu acho que muita coisa deu errada nesses Sixers e todo ano tem algum bode expiatório. Não estou isentando James Harden aqui, porque realmente, quando o cara não arremessa com o time tentando jogar, precisando vencer, tá errado. Agora, pelo segundo ano consecutivo, temos esse tipo de problema pós-eliminação. Então, acho que alguma coisa tem que mudar no âmago aí desses Sixers, sabe? Na cultura, porque que o processo falhou, todo mundo já percebeu há bastante tempo. Então, alguma coisa precisa ser feita, né? Precisa, de fato, ser alterada. De dentro pra fora, porque não dá mais pra ano que vem. Ano que vem vai ser quem, né? Quem vai ser o bode expiatório aí? E aí depois teve o Doc Rivers também, né? Dizendo que não, porque ele fez um ótimo trabalho e a torcida do Lakers já está empolvorosa, no mau sentido, né? Esperando que ele não seja demitido para não desembarcar em Los Angeles. Então, assim, eu acho que esse Sixers precisa mudar muita coisa, desde a sua cultura, né, de alguma maneira, e aí fazer com que as coisas né, mudem dentro de quadra para que não bata de novo na trave e a gente não tenha ano que vem de novo que falar sobre entrevistas pós-jogo dessa maneira, assim, né, que repercutem dessa maneira. Eu acho que se a gente tem algum ponto positivo desses Sixers, além de toda essa motivação e essa entrega do Embiid, que em nenhum momento faltou, né, eu acho até que, né, ele se arriscou bastante, inclusive, a gente tem aí um Tyrese Maxey, por exemplo, que ontem, coitado, teve em alguns momentos do jogo que ele, um jovem, muito jovem, mais jovem que você, Agatha, tentando carregar esse time, né, tentando de alguma maneira fazer com que o time continuasse vivo pra tentar alguma coisa esticar essa série. Então, assim, não é uma terra arrasada, né? Eu acho que depois que acontecem eliminações, e como no caso do Sixers, como são eliminações assim sequenciais, né? Depois que se coloca uma grande expectativa, muita gente tem a tendência a começar com aquele discurso de terra arrasada, e eu falo por experiência própria, porque isso acontece no Celtics com bastante frequência. Mas não é assim também, né? Existem coisas ali que podem, sim, ser aproveitadas e melhoradas, mas eu acho que precisa mudar aí uma postura, sabe? Pra que isso não aconteça de novo no ano que vem. E com relação a Miami, porra, Jimmy Butler, né? Maravilhoso. Inclusive, já adiantei no meu Twitter e ressalto aqui nesse podcast que se a desgraça acontecer e o Celtics for eliminado, né? Na iminência aí da eliminação, minha torcida é dele. Mas, de novo, né? Jimmy Butler fenomenal, PJ Tucker essencial, enfim, esse Miami Heat é um time muito consistente, né? Um time que... E aí a gente vê a diferença de cultura, né? O Miami Heat tem uma cultura muito diferente da do Sixers, por exemplo, né? Esse time, a base desse time já vem de algumas temporadas, né? Com algumas adições, como, por exemplo, nesse ano a gente teve a do Kyle Lowry, que, coitado, né? Nem conseguiu jogar. Mas é uma base que vem sendo construída e que tem uma personalidade diferente, né? Então, mais uma vez, o Miami Heat chega à final da Conferência Leste com todos os méritos. É um time extremamente consistente. É um elenco, né, que tem essa profundidade. Tem aí o sexto homem, né? O Tyler Hero ontem veio do banco com 10 pontos. Então, todos os méritos aí a esse time do Miami, que vai dar trabalho independente se for Milwaukee Bucks ou for Boston Celtics. Fatos aqui, Adriele. Embiid foi eliminado ontem, dia 12 de maio. Sabe? De novo, eu acho que Filadélfia vai pular, sabe? Vai chegar no que vem, eles vão ignorar o dia 12 de maio, do dia 11 a cidade vai dormir, vai acordar no dia 3. Pois é, porque pra quem não sabe, no dia 12 de maio de 2019, ele estava sendo eliminado pelo Toronto Raptors com aquela bola fatídica de Kawhi Leonard. Então, o grande choro de Joel Embiid. Mas acho que é isso tudo que você falou. Existe um futuro para os 76ers, apesar de eles terem trocado bastante desse futuro
ao levar o Ben Simmons, mandar o Ben Simmons embora. Existe uma incógnita enorme em torno de James Harden, porque, enfim, ele vira um agente livre e eu imagino que nenhum time da liga esteja disposto a oferecer o contrato máximo para ele nessa altura do campeonato. E é muito engraçado, né? Porque sempre existiu uma narrativa de James Harden e o Russell Westbrook como grandes rivais, né? Mesmo tendo jogado no mesmo time, na época de Rockets e OKC, eram os armadores ali do Oeste, obviamente, tirando a galera ali do topo, né? Mas o pessoal de meio de tabela, que sempre tinha uma rivalidade interessante. E me parece que a carreira deles tá caminhando assim, lado a lado, mas acho que por motivos muito diferentes, né? Pro James Harden foi uma opção sair. Ele decidiu, basicamente, que ele não jogava mais pelo Rockets e tomou essa atitude aí de parar, de ir pros treinos e pediu pra mudar. E, enfim, as coisas se desenrolaram da forma como a gente tá vendo agora. E pro Westbrook não teve muita opção, né? O time decidiu entrar num rebuild, trocou todo mundo. Ele pelo menos pôde escolher pra onde ele foi. E ele escolheu ir para o Rockets. E jogou aí um período com James Harden, no que pra mim foi a última boa temporada dos dois. Desse lado oeste, né? Porque depois o Russ ainda fez uma boa temporada ali pelo Wizards. E o Harden até que tava jogando bem antes da lesão. A gente precisa lembrar que teve a lesão. Pra mim são dois grandes fatores para o desempenho abaixo do esperado para o James Harden. Primeiro é obviamente a lesão. Para um jogador que já tem mais de 30 anos, para um jogador que recebe muito impacto, né? Isso provavelmente é uma coisa que vai impedir que ele volte a jogar no mesmo nível como ele jogava antes. Acho que isso é praticamente certo. E também é a mudança de regra de falta. É o jogador da liga que mais usufruía dessa regra de faltas, né? De chamar esse apito e aproveitava os lances livres. Eu tava pegando até umas estatísticas. Ele costumava ir pra linha de lance livre 13 vezes por jogo. E agora ele tá com uma média de 4. Isso na época do... Perdão, não agora. Isso antes da lesão dele na época do Nets. Então a gente vê como isso impactou, né? Essa mudança impactou de fato o jogo do James Harden. Então acho que tem esses dois fatores. Qual pesou mais? Fica a critério de vocês analisar e tomar e decidir. Mas de fato são duas coisas que influenciaram. E, bom, é um futuro incerto. O Embiid, ele nunca errou em falar o que ele falou, mas quando você coloca a pessoa que deveria estar junto com você na jornada na fogueira, né, responsabilizando ela pelo fato do time não ter chegado novamente aonde eles queriam ter chegado, você assume para si a responsabilidade de ser o único homem do time. E é muito difícil ganhar um campeonato sendo o único homem do time. É praticamente impossível. Eu não consigo me lembrar alguém que fez isso sozinho. Ninguém fez. E aí, resumam minhas conclusões sobre o assunto. Primeira delas, uma coisa nada a ver, mas LeBron James vai fazer 38? Já está com 37, né? 37 anos. É fora do normal. É uma coisa a ser estudada. A ciência precisa estudar o corpo de LeBron James. A forma como ele se recupera de lesões e a forma como ele ainda consegue jogar em alto nível quando todo mundo, assim, bate nos 30, 32, já vai decaindo de uma forma vertiginosa, se é que eu posso dizer. Então, esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto é para falar de Miami Heat, né? Um time que existe aí há pouco mais de 30 anos, 35, se eu não me engano. Nesses 35 anos teve 3 títulos da NBA, indo a 5 finais, 6 títulos do leste, 8 finais de conferência e 23 idas aos playoffs, em 34 anos de história. O exemplo, né? Apesar de ser uma franquia grande, num mercado gigantesco, é uma franquia muito bem gerida, né? Porque eu posso dar exemplo de vários mercados enormes aí que não chegam a lugar nenhum. Mas é um exemplo, Miami Heat, de fato. É um time muito forte. É o time que eu imaginei que fosse estar
final. E, bom, é isso, né, Drica? Agora a gente tem que esperar, sentar, porque o seu coração vai bater mais forte hoje à noite pra gente ver se já teremos um finalista, sendo obviamente o Milwaukee Bucks, caso ganhe, ou se a gente vai ao jogo 7, que é o que aconteceu no jogo de ontem, no segundo jogo de ontem, e eu vou deixar você começar falando, porque eu terei palavras pra rasgar aqui, né? Ah, mas terá muito. Eu ainda comentei antes de a gente começar a gravar. Pra quem está nos ouvindo, eu disse, Agatha, vai, sabe? Aproveite o seu momento. Primeiro quero dizer que meu coração, ele assim, ó, complicada a minha situação hoje à noite, entendeu? Porque eu não vou conseguir ver o jogo. Eu vou estar, inclusive, comentando um jogo de futsal. Então, assim, eu não vou conseguir nem sabe, dar aquela espiadinha. Porque vai que sai um Yannis filha da puta no meio da transmissão de futsal. Não dá, né? Então, assim, eu não vou ver. Realmente não vou ver. Eu vou olhar ali de vez em quando, dar uma espiadinha no placar e só. Nada mais. O que deve ser Deus agindo, né? Pra que eu evitar um colapso nervoso da minha parte. Coisa que eu quase tive no jogo passado. Mas enfim, espero que a gente tenha jogo 7. Se acontecer, vai ser só no domingo. Então a gente só vai começar aí essas finais lá pra frente. Dito isto, né? Já que a gente tem que esperar aí se o Leste vai ter jogo 7 ou não em um dos lados, a gente teve Luka Doncic, forçando o jogo 7 entre Suns e Mavs. E aí, meus amigos... E aí, aguente coração, Ana e Lucas Nepopop, né? Porque esse jogo vai ser no domingo, o horário ainda não confirmado. Mas 113-86 pro Dallas Mavericks. Esse jogo aconteceu em Dallas. Do lado do Suns, a gente teve aí um DeAndre Ayton com um double-double, 21 pontos, 11 rebotes, 13 pontos para Chris Paul. 19 pontos para Devin Booker, 8 assistências e 3 rebotes também para ele. Foram os únicos jogadores do Suns a anotar mais do que 10 pontos. Os únicos, né? O Suns terminou aí o jogo com uma porcentagem de field goal de menos de 40%. 31 em 78. E 6 em 18 nas bolas de 3. Já pelo lado do Dallas Mavericks, Luka Doncic bateu perto, hein, de um triple-double. 33 pontos, 11 rebotes e 8 assistências para ele, além de 4 steals também nessa conta aí. Depois dele a gente teve o Red Bullock com 19 pontos e 7 rebotes e o Jalen Brunson com 18 pontos. Também os únicos 3 mais de 10 pontos aí. Depois a gente... Aliás, desculpa. Olha, já tô esquecendo do Spencer Dinwiddie, que veio do banco com 15 pontos e fechou aí a conta dos mais de 10. O Dallas terminou esse jogo com 45,5% de field goal, 35,77 e mais de 40% nas bolas de 3, 16 de 39. Bom, né, eu acho que os números falam, né, afinal a gente teve aí quase 30 pontos de diferença, né? De novo, pela segunda noite consecutiva, uma diferença elástica, né? Porque na noite anterior a gente teve aí o Memphis colocando quase 50 pontos no Warriors. E um Luka Doncic que, de fato, assim, eu vou deixar pra você elogiar, tá? Mas é aquela coisa, né? A gente tá vendo um jogador que já chegou pronto na NBA. E quando eu digo pronto, não é só no quesito talento, que isso é inegável. Qualquer ser humano que assista basquete, a NBA, que não se render ao talento do Luka Doncic é porque, sei lá, onde está com a sua cabeça. Mas ele chegou pronto no que diz respeito a encarar de frente decisões e pressões, né? Porque o Luka vem de um Real Madrid onde ele teve que jogar contra torcidas gigantescas e, assim, pique Libertadores da América, né? Com sinalizadores e os caralho a 4. Então, assim, ele chegou pronto na NBA. Ele não sente pressão. Ele sabe que ele é o responsável por esse Dallas. E tá tudo bem pra ele, entendeu? E ainda ele foi pro trash talk com o Devin Booker. Então, assim, está entregando tudo o que a gente queria. E para um jogo 7, embora o Suns tenha feito a melhor campanha desse Oeste, embora o Suns tenha o treinador do ano, né, que já deveria ter sido ano passado, embora o Suns seja um time muito, mas muito mais consistente do que esse Dallas, em um jogo 7 com o Luka Doncic no nível de basquete e maturidade que ele tem, eu não boto a minha mão no fogo e o meu dinheiro por absolutamente ninguém nesse jogo 7. E agora, Agatha Máxima, eu vou
ceder a palavra, já que a gente já tá chegando nos 20 minutos, para você rasgar todos os elogios possíveis a Luka Doncic e ao que ele tem feito nessa série, forçando o jogo 7 contra o Phoenix Suns. Olá! Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho do Suns, porque rolou muita coisa na internet nessa última semana, criando uma rivalidade entre Devin Booker e Luka Doncic, né? Pelo todo o trash talk do Devin Booker, que eu, inclusive, sempre achei incrível. Não tenho problema nenhum com esse trash talk. Adoro. Eu adoro. O meu problema são as entrevistas pós-jogo, em que eles agem, especialmente o Chris Paul e o Devin Booker, como se eles já tivessem ganhado a série, né? E aí também vi uma treta no Twitter esses dias de alguém que falou que o Devin Booker não devia xingar o Luka porque ele não ganhou nada sem o Chris Paul. Mas o Chris Paul também não ganhou nada sem o Devin Booker. Os dois não ganharam nada ainda. Ninguém ganhou nada. O Chris Paul tem 36 anos. Ele chegou na primeira final de NBA com o Devin Booker. Né? Se a gente fosse pensar em quem levou quem, o Devin Booker é muito mais novo, né? Enfim, vocês sabem o quanto eu gosto do Chris Paul, mas discussões que não tem fundamento, ao meu ver. E também acho que essas entrevistas deles acabam sendo um pouco perigosas. Tal qual Karl Anthony Towns fazia no meio do jogo, eles estão fazendo no final do jogo, em zoar e tudo mais. Primeira entrevista que eles zoaram, eles falaram que o Luka não defendia e deram risada. O Luka chegou se dedicando muito mais à defesa e nos últimos 4 jogos ele tá com uma média de 4 steals por jogo, que é provavelmente a maior média da série. O Chris Paul, aliás, falando nele, ele é o primeiro jogador da história a conseguir perder uma liderança de 2-0 numa série de 7 jogos. 4 vezes. Então ele conseguiu. Ele tava 2-0 contra o Spurs em 2008, 2-0 contra o Grizzlies em 2013, 2-0 contra o Blazers em 2016, 2-0 contra o Bucks ano passado, na final. E se ele perder hoje, ele vai estender esse recorde que é dele mesmo e vai tomar uma virada do Dallas estando 2-0. O que isso diz? Não sei também, acho que vocês podem fazer sua própria interpretação acerca disso, mas o Chris Paul é um jogador que foi muito marcado por ser muito bom nos primeiros jogos e apagar diante de um momento decisivo. Foi o que aconteceu no passado, foi o que aconteceu no jogo 7 do OKC contra o Rockets, e é o que tem acontecido praticamente em toda a carreira dele, apesar de ser um dos maiores gênios que já pisaram dentro de uma quadra de basquete. Uma coisa jamais vai anular a outra. Então eu acho que pro próximo jogo, obviamente que o Phoenix é favorito. Primeiro, porque é o melhor recorde da temporada. Segundo, tem um elenco mais profundo. Terceiro, vai jogar em casa, né? Então, assim, são fatores muito importantes para que essa vitória aconteça. Mas eu acho que eles têm que jogar com humildade acima de tudo, porque é um Dallas bem desacreditado durante a temporada inteira, durante anos, inclusive, né? Um Dallas que só não tancou porque o Luka é absurdamente bom e ele carrega esse time pra playoff desde que ele entrou na NBA. Não deveria estar no 3-3 contra o Phoenix. Sinceramente, é um time que deveria estar passando com mais tranquilidade, especialmente após abrir um 2-0. Mas cá estamos, né? Não adianta ficar falando muito de passado, porque não é de passado que a gente vive, é de futuro. E aí, quando a gente olha pro futuro, a gente vê Luka Doncic, né? Luka Doncic é o futuro, Adriele. Luka Doncic é a verdade. É o caminho. Pronto. Que nos leva... Vai refazer o ditado agora. Tudo, praticamente. É um absurdo o que faz esse menino de 23 fucking anos. Me faltam palavras, sabe? Ele teve uma média de temporada, assim... Quantas vezes a gente já falou da média de triple-double do Westbrook, né? Como isso foi mágico, como foi mágico ele fazer isso por 3 temporadas. Mas o Westbrook fez isso com 31 anos, né? O Luka hoje tem 23 e ele fez uma temporada 28 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Ele tá muito perto de fazer isso com 3 anos de liga. É uma coisa muito absurda a gente poder ver, se tudo der certo em termos de físicos e lesão e tudo mais, a gente pode estar se encaminhando para ver um dos maiores aí da história. O Luka Doncic tem
peso pra ser muito vitorioso na NBA. E o fato dele estar fazendo isso com esse time, um time que tem Dwight Powell de center, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Davis Bertans no elenco, tem como fazer. Imagina se ele tivesse um Jokic, né? Até um Gobert ali no garrafão para ajudá-lo defensivamente e nos pick and rolls. Tudo isso faz com que o Luka Doncic fique ainda mais assustador para o futuro. Mas o fato é que ontem ele, arremessou 42%, 33 pontos. É um time muito guerreiro, né? Um time que tá afim de chegar mais longe. E, eu não preciso declarar minha torcida. Eu acho que não há nem necessidade. Mas o time que, se algum time conseguir bater o Phoenix Suns, provavelmente é o time que vai chegar na final, né? Eu acho que se esse Dallas bate o Phoenix Suns agora, ou o Phoenix Suns passa e algum time bate ele lá depois, é o time que vai pra final. É uma loucura, de fato não esperava. Eu pensei que essa série fosse ser decidida antes e que eu fosse ver um pouco menos de Luka Doncic, mas muito me alegra. Eu acho que independente do resultado, e eu de fato acredito que vai ser Phoenix, é uma boa temporada, uma temporada pra sentar e ficar feliz, né? A primeira vitória em uma série do Luka Doncic ali anteriormente, né, contra o Utah Jazz, que vai provavelmente desmontar todo o Utah Jazz, né? Ele vai ser responsável por esse desmonte. E esse desmonte talvez pode lhe render um Rudy Gobert. Já é um grande saldo positivo, né, pra temporada. Mas eu gostaria de ver um pouco mais. Um Luka Doncic contra Curry, né? É aquilo que a gente busca sempre. E é isso, eu acho que a humildade o Dallas já tá tendo. Acho que o Suns precisa incorporar ao seu estilo de jogo. E eu gosto de trash talk, pra mim continua. Isso dentro de quadra eu super endosso. Acho maravilhoso. E nem é uma rivalidade que deveria estar tendo briga no Twitter. A gente só tem que aproveitar, sabe? É uma série muito bacana e que vence o melhor, Drica. O problema é que o Twitter é Meu Deus, é complicado. Lidar no Twitter é complicado, entendeu? O jovem é complicado. Mas teremos essa decisão no domingo. Fato é esse, entendeu? Teremos esse jogo 7 no domingo, em horário a confirmar. Então, apertem os cintos. Mas, Agatha, chegamos aqui ao final, né, do nosso análise de ontem. Mas hoje tem jogo, né? E se tem jogo, tem aposta na KTO. A gente não vai apostar em Boston Celtics e Milwaukee Bucks, tá? Não. Então fala, porque eu não vou opinar. Eu não tenho condições psicológicas. Positividade do dia de hoje, porque eu quero muito o jogo 7. Vou ter que ficar aguentando a Adriele reclamando por 2 horas. Mas vale a pena, né? Pelo jogo 7 a gente faz tudo, tá? Então vamos lá na múltipla. Qual foi a aposta que... Criar a aposta. Eu queria dizer aqui já que eu não tenho qualquer responsabilidade ou influência nessa aposta que será feita a seguir. Porque eu não tenho condições, entendeu? Essa é a aposta da semana, Drica, porque ela tá valendo 5.5 a odd, tá? Vencedor. Pro Celtics? Total, Deus. Incluindo prorrogação, porque se tiver prorrogação vai ser mais gostoso ainda. Mais de 200 pontos aí. Então, nada muito maravilhoso. Jogador... Field goal de 3 pontos. Mais de 2,5, Marcus Smart. Maravilhoso, tá? Meu Deus. Essa odd... Me dá vontade de chorar cada Essa odd nome está dito. valendo 5,5. Se você por R$10, volta R$55 aí, caso dê tudo certo. Meu então, Deus. Meu de poi. Acabei de fazer a aposta nesse exato momento. Agora é respirar fundo, e acreditar. Sempre acreditar. Deus nos abençoe, entendeu? Deus nos abençoe. Só isso que eu tenho para dizer. É isso. Hoje tem 2 jogos que podem ser decisivos. Amanhã é sábado, então a gente tá de folga. A gente volta na segunda-feira já com babado, confusão e gritaria, porque os outros jogos também terão sido, pelo menos esse jogo aí do Dallas já também terá sido definido. E, enfim... essa série, né, independente, se o Bucks ganhar hoje acaba, se o Celtics ganhar, o jogo 7 também é no domingo, então segunda-feira a gente vai ter a final do leste já definida
e um finalista do Oeste, né? Pelo menos isso. Daí o jogo entre Grizzlies e Warriors é hoje à noite, às 11. Se o Grizzlies vencer e forçar o jogo 7, daí é na segunda-feira. Então, assim, teremos muitas definições na segunda-feira. Esse é o ponto. É isso, é isso. É isso. É isso, então. Deus me abençoe, entendeu? Pra que eu consiga trabalhar, né, na noite de hoje. E que eu saia de lá com uma notícia positiva. Pra que daí, domingo, a gente toma chá o dia dinheiro, inteiro, né? A gente entendeu? gastar esses 50 reais E aí com na mais cerveja. dinheiro. Exatamente. Deus, nunca te pedi nada. Mentira, pedi várias coisas, já fiz várias promessas, mas vamos que vamos. Inclusive, para quem acompanhou no Twitter, eu disse que se o Celtics vencesse o Nets, eu ia pendurar aquele quadro daquela cena, né, do Game Winner do Jason Tatum. Esse quadro estará nas minhas mãos na segunda-feira. Faço questão de fazer uma foto e mostrar a todos que a promessa foi cumprida. É isso então, bom fim de semana, né? Bom jogo pra todos hoje à noite. Os Celtas, quem é torcedor do Bucks, o que tem a ver. Bom final de semana pra todo mundo e até segunda, né?